Eu não sei se deu tempo de todo mundo ver essa aula de critérios, né, no uso na formulação, mas os que viram aí, se tiver alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, podem ficar à vontade, tá? Beleza, eu assisti a aula e lá naquele método de formulação, quando você fala do quadrado de Pearson, você fala que tem ele duplo. Como que é esse quadrado duplo, no caso? Boa, Segue Vitor. aquele mesmo plano que a gente fez lá na aula em sala? Ou é mais diferente? Não, o quadrado em si, a conta do quadrado é a mesma coisa. Só que ao invés de de você estar trabalhando com um elemento só, você pode estar trabalhando com misturas, entendeu? Então você faz uma pré-mistura, por exemplo, de farelo de soja com farelo de trigo, tá? E aí você quer fazer um concentrado com 30% de proteína bruta. Então você vai fazer um quadrado de Pearson, vai colocar farelo de soja e farelo de trigo, né? Farelo de soja com suas 48, 46% de proteína bruta, farelo de trigo na linha de baixo do quadrado ali com seus 25, 22% de proteína bruta. Quanto de cada um eu preciso colocar para chegar em 30%, que é o número que vai no meio do quadrado. Então, a forma de fazer o quadrado, vocês lembram, né? Aí você calcula, a partir desse primeiro quadrado, você tem o que a gente chama de pré-mistura. O que é essa pré-mistura? É uma mistura de farelo de soja com farelo de trigo para que você chegue num concentrado proteico com 30% de proteína bruta. Entendeu? Aí, quando você vai jogar no segundo quadrado, você não trabalha mais com o farelo de soja ou com o farelo de trigo. Você já trabalha com aquela pré-mistura que você fez para poder usar ela na formulação final. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, para a gente fazer a conta junto. Eu quero que vocês façam junto comigo, tá? Vocês estão vendo minha tela aí? Agora começou a apresentar. Boa. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui, ó, uma pré-mistura. Ou melhor, vamos pegar um quadrado normal primeiro. A gente tem aqui, por exemplo, farelo de soja. Quanto por cento de proteína bruta tem o farelo de soja? Foi uma pergunta. Nós vamos seguir aqui junto o raciocínio, tá? Quero que vocês participem aí. Nós somos um pouquinho, somos só 8, vocês são 8. Então pode abrir o microfone aí e vamos participar. Posso usar um farelo de soja aqui com quantos por cento de proteína bruta? Vocês estão me ouvindo? 45? 75, boa, João. E posso usar, vamos botar aqui que a gente quer fazer uma ração, tá aqui no exemplo 1, quer fazer uma ração com 18% de proteína bruta. Eu vou usar farelo de soja com 45 e quero misturar, por exemplo, fubá de milho. Então, estou usando um concentrado proteico e um concentrado energético, certo? Aqui todo mundo acompanhando. Qual a porcentagem de proteína bruta do fubá? Vou ajudar vocês, tá? 8% de proteína bruta. A gente vem aqui, coloca o nosso quadradinho aqui no meio, que é onde a gente quer, né? E no nosso quadrado a gente quer quantos por cento de proteína bruta? 18. 30? Vamos pegar esse exemplo aqui primeiro, depois a gente vai fazer um exemplo com 30, tá? Beleza. Mas vamos botar aqui 18% do nosso quadrado. Como é que a gente faz essa conta aqui do quadrado? Qual que é o número que vai vir aqui para cima? Vocês lembram que esse quadrado, ele é
ele é uma regra de 3 composta, é uma forma mais fácil da gente fazer essa regra de 3 aqui, ó. Então, se eu fizer o número do meio do quadrado menos o teor de proteína que está aqui embaixo, vem quanto aqui para cima? 10. 10%. Aí. E do lado de cá a mesma coisa. Se a gente repetir o raciocínio, né? Um menos o outro, vai dar 27%. 45 menos 18, dá quanto? 7. 27. Todo mundo aí concorda? Ou não? Concorda? Beleza. Então, o total aqui é 37, se a gente somar esse 10 com esse 27, tá? O que nós estamos querendo dizer aqui, gente? Que para cada 37 quilos, né, de concentrado, a cada 37 quilos de mistura, se eu colocar 10 quilos de farelo de soja, porque lembrem que essa linha aqui representa o farelo de soja, ó. Então, se eu colocar 10 quilos de farelo de soja, eu vou, se eu misturar, né, 10 quilos de farelo de soja com 27 quilos de fubá, eu vou ter uma mistura que vai ter um teor de proteína bruta de 18%. Esse aqui é o objetivo da gente fazer o quadrado, beleza? Até aqui tá claro para todo mundo? Como é que eu transformo isso aqui em um valor de 100% ou em um universo de 100%? Eu coloco aqui que 37 é 100% e que 10, por exemplo, é x. E aí, esse x aqui é igual a quanto? Dá 27,02? 27,02. Então, vamos botar aqui Se mais ou menos. alguém faz aí, confere. 1.000 dividido por O meu deu 37. isso também. Ah, então tá bom. Isso aí. 1.000 dividido por 37. Então, significa dizer o quê? Lembra que o 10%, que o 10 aqui representa o farelo de soja, tá? Então, significa dizer que a cada 100 quilos, eu preciso colocar 27 quilos de farelo de soja para que eu tenha um alimento com 18%, um concentrado com 18% de proteína bruta. É dessas misturinhas aqui que vem, que o pessoal coloca um saco de 60 quilos de farelo de soja para um saco de 30 quilos de fubá de milho. A gente vai ter uma ração aí com mais ou menos 17%, 18% de proteína bruta, tá? Mas aqui nós estamos só mostrando para vocês matematicamente de onde que vem isso. Conseguiram acompanhar até aqui esse quadrado? Sim. Tá claro isso aqui para todo mundo? Que para cada 37 quilos de mistura, se eu colocar 10 quilos de farelo e 27 quilos de fubá, eu vou ter uma mistura com 18% de proteína bruta? Beleza, legal. Então tá. E aí, para a gente transformar isso em 100%, para facilitar a nossa vida, para facilitar a nossa conta, para facilitar a nossa mistura lá dentro da fábrica, ou para dentro da fazenda, enfim, para a gente trazer isso para um universo de 100%, basta eu considerar que 37 é igual a 100 e o 10 aqui é igual a x, tá? Se eu fizer, obviamente, por diferença, né, se eu fizer a outra conta, 37 continua sendo 100%, e 27 é igual a x, naturalmente, esse segundo x aqui tem que ser quanto? Tem que ser 100 menos 27,02, não é não? Ah, não entendi. Volta. Olha só, a gente transformou o 37 aqui em 100%, não foi? Então, eu estou falando para vocês que 37 é igual a um universo que é um total, concordam? Desses 37, que é o total, 10 quilos, né? Então, 37 quilos aqui, vamos colocar assim, é 100%. 10 quilos representam 27,2. 27,2. Então, eu estou falando que para 37 quilos, 10 quilos são de farelo de soja. E se eu quiser fazer uma mistura com 100 quilos?
eu preciso colocar 27,2 de farelo de soja. E se eu quiser fazer uma mistura para 1.000 quilos? Isso aqui é só movimentar uma vírgula para cá. Eu tenho que colocar 270 quilos de farelo de soja, entendeu? Uhum. Ficou claro ou não? Se não ficou, para falar. Nós vamos repetir aqui de outro jeito. Conseguiu entender, Joana? Consegui. Beleza. Então, presta atenção. Se eu estou falando para vocês que 37 é igual a 100%, e que esse 10 aqui, nesse universo de 10%, ele representa 27,02, se eu permanecer os mesmos 37, considerando 100%, então, olha só, na linha de cima aqui da regra de 3 é exatamente a mesma coisa. Vocês concordam que o que sobra, que é os 27, então esses 27 aqui, eles têm que ser a diferença do que era 100%? Olha só, presta atenção. Para não ficar muito confuso, ó. Nós estamos falando aqui, deixa eu pegar um... A gente tem um copo aqui, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, deixa eu desenhar isso aqui direito, senão vai dar ruim aqui, peraí. Ó, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem um copo, tá? E esse copo representa 37, quando ele está totalmente cheio, ele representa 37 quilos, por exemplo. Imagina isso aqui. Então, o 100% dele é igual a 37. Certo? Desses 37, vocês viram aqui que 10 quilos representam 27,02. E qual que é o total de quilo? O que está faltando de quilo aqui? Isso aqui, ó, esse 27,02% é a quantidade de farelo de soja que entra. Concorda ou não? Certo. O que falta para eu completar esse volume total aqui? Falta 27 quilos, todo mundo concorda? Que é o resto do fubá de milho. É o resto do fubá de milho. Exatamente. Então, em porcentagem, o que significa? Que 10 quilos desse volume total de 37 representa 27,02. Por diferença, os 27 quilos que faltavam, que é o fubá de milho, vão representar quantos por cento? 72,98? 72,98, exatamente. Não sei se estou certo, é o 100% menos o 27, né? Exatamente. Então, olha só, quando a gente volta para a regrinha de 3 aqui embaixo, ó, eu tenho que 37 é o 100%. Se os 10%, se os 10 quilos, né, representam 27,02%, quantos por cento, vamos botar a unidade aqui para poder facilitar. Então, ó, de 37 quilos que eu tinha de mistura, eu sei que 10 quilos representam 27,02%. Daqueles mesmos 37 quilos, eles continuam representando 100%, os 27 quilos restantes representam quantos X%? É só a gente fazer 100 menos 27,02. Por quê? Porque, por diferença, se a gente está falando que 37 é o meu universo total, ele é o meu universo de 100%, e a gente sabe que 10 quilos representam 27,02, por diferença, os 27 quilos vão representar quanto? 100 menos 27,02. Então, a gente sabe que isso aqui representa 72,98%. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma mistura, né, para 100 quilos, eu vou colocar 27 quilos de farelo de soja e 72 quilos de fubá de milho. Faz sentido isso?
Vocês conseguiram acompanhar até aqui? E faz sentido. O problema é que ninguém faz isso, né? É isso que eu ia te falar, porque a maioria do produtor, igual você falou, joga o saco lá de 60 e pronto. Exatamente. Mas aí o que acontece? Se a gente for pensar pelo senso comum, vamos dizer assim, se a gente pegar a proporção, né, de 2 para 1 de farelo de soja para fubá de milho, ela não está de tudo errada. Ela está mais ou menos nessa média aqui de 17, 18% de proteína bruta, que seria uma ração comercial, né, ou a quantidade de proteína de uma ração comercial com 18% de proteína bruta, à base de fubá e de farelo de soja. Relativamente, em termos de proteína bruta, ela não está errada. Né? A gente precisa checar inclusão de minerais, a gente precisa checar como é que está o NDT, né? Como é que está a energia dessa ração, mas a princípio, essas misturas prontas, né, que a gente vê às vezes no campo, lá atrás, em algum momento, elas têm algum fundamento matemático de existir, tá? Mas a ideia aqui é só para vocês entenderem matematicamente de onde é que vem isso. Ficou claro até aqui? Só para a gente entrar na pergunta do Vitor e... Claro é. Eu entendi. Beleza. Joia. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, onde a gente quer fazer uma ração com os mesmos 18% de proteína bruta, só que agora eu quero usar 2 concentrados proteicos. Então, eu vou usar farelo de soja, farelo de trigo, e aí depois a gente vai misturar o fubá, tá? Então, eu preciso fazer um primeiro quadrado, que seria uma pré-mistura, 0,1, aonde eu coloco farelo de soja. Qual que é a proteína bruta do farelo de soja que a gente usou? 45%. Beleza. Aí eu ponho um farelo de trigo. Qual a proteína bruta do farelo de trigo que a gente pode usar? Vamos usar aqui 24%. Beleza, Giovanni falou 18, vamos usar 18. Então vamos lá. Lembra, gente, que essas composições são muito variáveis, né? A gente está usando valores aqui, obviamente, hipotéticos, só para poder entender o raciocínio, né? Mas isso vai depender muito da quantidade de casca, vai depender muito dos processamentos prévios, né? Que esses farelos tiveram. Vocês lembram disso aí, né? Então, vamos fazer uma primeira pré-mistura aqui, ó, onde a gente vai ter, onde a gente quer 30% de proteína bruta. Tá? Essa é a primeira mistura. Então, se eu quero 30% de proteína bruta, vamos buscar nossa setinha aqui para ficar mais rápido. Se eu quero 30% de proteína bruta, qual que é o valor que eu vou ter aqui em cima? Hã? 15 em cima. Ó, olha a direção da seta. 30 menos 18. Então, o contrário, tudo bom. 30 menos 18 dá quanto? Escala 12 em cima e 15 embaixo. Beleza. Vamos lá. Qual que é o total que eu tenho aqui? Total dessa mistura, 27, certo? Correto. Beleza, vamos transformar esses 27 em 100%, que a gente já sabe fazer isso, então vai ficar mais fácil para a gente calcular. Vamos ver quanto de farelo de soja vai entrar, ou quantos por cento de farelo de soja vai entrar. Quanto que dá esse X aqui? Quanto? 44,4. 34,4. Beleza. E, por diferença, né? Se a gente pegar dos mesmos 27
A gente tem 100%. Os outros 15. Tem que ser quanto? 55,6. Exatamente. Beleza, show de bola. Aí, a gente tem, então, as proporções que a gente precisava ter na nossa pré-mistura 1, tá? Aí, agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o nosso segundo quadrado, que vai ter o quê? No nosso quadrado 2. O fubá? Exatamente. Eu poderia, gente, até fazer um segundo quadrado com 2 alimentos energéticos, tá? E depois fazer um terceiro quadrado com a pré-mistura 1 e com a pré-mistura 2, tá? Então, isso, assim, não tem muito limite. Toda vez que a gente vai colocando mais ingrediente, vai colocando mais alimento, vai ficando mais complicado a gente fazer essa formulação na mão, né? E por isso que a gente vai partindo para usar software, né? Mas, de qualquer forma, dá para a gente fazer, tá? Aqui eu vou fazer o exemplo do quadrado 2, que vai ter o quê? Ele vai ter a nossa pré-mistura concentrado proteico. E tem quantos por cento de proteína bruta? Vamos lá, vamos pensar. Quantos por cento de proteína bruta nós temos na nossa pré-mistura proteica? A resposta está na tela. Pensa aí. 30%. 30%, porque não foi esse o valor que a gente pré-definiu que ela teria? E o nosso fubá que vai ter os mesmos 8% lá atrás. Aqui todo mundo ok? Ok. Vinícius. Oi. Não, peraí. Ah, não, nada não, tá certo. Aí, ó, nós queremos então fazer a nossa ração com os mesmos 18% que a gente tinha lá na outra, certo? Vou pegar nossas setinhas aqui. Como é que vai ficar esse nosso quadrado? Quanto vem aqui para cima? 10. Quanto? 10. 10. Quanto vem aqui para Quando baixo? seria? E para baixo, 12. Exatamente. Alguém ia falar alguma coisa diferente aí? Pode falar, não sabe? Não se preocupa, não. Isso aqui, a ideia é a gente exercitar mesmo, ferver o cérebro, tá? Porque aqui, ó, nunca esqueçam que essa conta, ela é sempre cruzada, tá? Ela é sempre nessas direções aqui que estão as setinhas. Beleza? Então, nosso total aqui vai dar 22. Nós já conseguimos fazer isso tranquilamente, então vamos transformar esses 22 em 100%. E aí nós sabemos que nossos 10 quilos de pré-mistura representam quanto? Ó, 45,45. Beleza. E por diferença, a gente sabe, né? Se a gente manter os mesmos 22 como 100%, a gente sabe que os outros 12 vão representar 54,55. 54,55. Bom, e agora? O que a gente faz com essa informação? Até aqui tá ok? Nós entendemos o seguinte, que para a gente fazer essa ração, né, com 18% de proteína bruta, usando 3 ingredientes, eu preciso colocar 54,55% de fubá de milho, correto? E 45,45% da nossa pré-mistura 1. Até aqui tudo bem? Então, ó, para a nossa ração, eu preciso colocar, vamos botar aqui, para cada 100 quilos, eu preciso colocar 54,55 quilos de fubá e preciso colocar 45,45 quilos de pré-mistura. É aqui ok?
Sim ou não? Tranquilo. Show de bola. Então, como é que eu sei quanto que eu vou colocar de farelo de soja e de farelo de trigo? Essa é a pergunta. Farelo de soja e farelo de trigo. Ó, a gente tem aqui em cima, que na nossa pré-mistura, lembrem, qual que é a porcentagem que vai de cada um desses dois, para a gente ter a nossa pré-mistura de 30%. A gente falou, os 12 quilos representam quem? Eles representam o farelo de soja, certo? Isso aqui tem que ficar claro para vocês. Está na mesma linha, né? Então, se está na mesma linha, nós estamos falando sempre do que está aqui na frente, ó. Então, o 12 representa o farelo de soja, ok? Então, a gente sabe que na nossa pré-mistura 1, 44,4% é farelo de soja e 55,6% é farelo de trigo. Então, se eu pegar essa quantidade aqui, ó, e transformar isso aqui em 100%, que é o meu total, concordam? É o total de pré-mistura que está entrando, certo? Certo. Quantos quilos de farelo de soja vão representar 44,4%? Então, o X passa a ser do lado de cada conta, ó. Vai representar 44,4%. Por quê? Porque eu vou saber desse total aqui, quanto desse total aqui em quilos, né? Quanto desse total aqui é farelo de soja. Diga, Yasmin. Não seria 45, então, não, Vinícius? Ó, Yasmin pediu para eu repetir que travou a tela. Vamos lá. Até aqui tá todo mundo ok? Que para a gente fazer 100 quilos da nossa ração, com 18% de proteína bruta, eu preciso colocar 54,55 quilos de fubá. Não é isso que nós achamos aqui, ó? Vamos identificar isso aqui para ficar mais fácil. Fubá. Aqui em cima, pré-mistura 1. Ok? Vamos identificar esses aqui de cima também. Na nossa pré-mistura 1, o que corresponde aqui ao farelo de soja. E aqui corresponde ao farelo de trigo. É aqui, ok? Sim ou não, moçada? Beleza. Então, ó, para a gente fazer 100 quilos dessa ração, eu preciso colocar 54,55 quilos de fubá. Até aqui tudo bem, beleza? E 45,45 quilos daquela pré-mistura, certo? Agora, dentro dessa pré-mistura, eu preciso saber quanto que eu vou colocar de farelo de soja, quanto que eu vou colocar de farelo de trigo, concorda? E a gente viu que dentro dessa nossa pré-mistura, 44% é farelo de soja e 55,6% é farelo de trigo. Então, se eu entender que esse volume aqui é o volume total de pré-mistura que eu vou usar, 44% desse volume representa quantos quilos? Para eu poder saber o quê? Quantos quilos de farelo de soja eu vou usar. Ficou claro isso aqui ou não? 20,17, Vinícius. 20,17 quilos. Tá? E de farelo de trigo, por diferença, se eu estou falando que 45,45 é o nosso 100%, R$ 25,28. o nosso X tem que ser... Qual que é a proporção do nosso farelo de trigo na nossa mistura? 55,6%. Nosso X aqui, então, de farelo de trigo é igual a quanto, vocês falaram? Acho que foi 25,18. 25,18. E se eu somar 20,17 mais 25,18, dá quanto? R$ 45,45, que é exatamente o tanto que a gente precisa colocar na nossa ração para a gente ter uma ração de 18% de proteína bruta. Entenderam ou não? O que a gente fez?
A gente fez primeiro um quadrado de Pearson para achar uma pré-mistura, qual que era a proporção que a gente precisava colocar de 2 alimentos para chegar num nível ótimo ali de proteína que a gente queria, por exemplo, tá? Depois que a gente fez esse quadrado e entendeu a proporção, aí eu venho e coloco essa pré-mistura no segundo quadrado, que foi o que a gente fez aqui, ó. Só que aqui, nesse segundo quadrado, o que que eu tenho? Eu tenho a quantidade de inclusão de pré-mistura, que é os 45,45, tá? Se eu estou trabalhando com essa pré-mistura, né, em proporções que a gente achou elas aqui em cima, basta depois eu vir meio que destrinchando esse número. Dentro desse volume de 45,45, quantos por cento representa farelo de trigo e quantos por cento representa farelo de soja? E aí a gente chega, né, numa formulação final, por exemplo, se eu quiser fazer 100 quilos dessa ração, basta eu colocar 54,55 quilos de fubá, colocar 20,17 quilos de farelo de trigo, não, de farelo de soja, e 25,18 quilos de farelo de trigo. Pronto, eu vou ter 100 quilos de ração com 18% de proteína bruta. Ficou claro isso aí? Agora ficou claro. Isso aí que seria um quadrado duplo, entendeu, Vitão? Que aí você vai fazendo, pode ser triplo, pode ser vários, você vai fazendo vários quadrados. Tá? Tem outros métodos de fazer isso, mas o menos complicado, eu diria que seria esse passo a passo de mais de um quadrado. A gente pode ir fazendo várias pré-misturas e depois você vai destrinchando aí a quantidade de alimento que tem dentro de cada pré-mistura dessa. Entendeu? Não, bacana. Um pouco complicado, mas dá para... Deu para acompanhar até aqui? Deu para acompanhar, sim. Gente, na hora que você começa a fazer, pega uns exercícios aí, começa a fazer. Tá aí, uma boa ideia. O que vocês acham de a gente montar uma listinha de exercícios? Para treinar bom demais, hein? Esses Ajuda a conceitos aí. memorizar, né? Oi? É bom demais. Podemos memorizar. Pois é, então tá, vamos fazer uma listinha. Mas é importante vocês entenderem o raciocínio, tá? Não preocupem em ficar decorando, em ficar, não, eu tenho que saber tal coisa, tal coisa. Não, o importante é entender o raciocínio. Se vocês entenderem o raciocínio de como que um quadrado funciona, vocês vão conseguir fazer 10 quadrados desse aí, com várias pré-misturas, depois é só vir destrinchando, achando quanto que é a proporção de cada um em cada pré-mistura. Mas não tem muito mistério, não. É mais pegar mesmo para poder fazer. Às vezes garra um pouquinho na matemática, né? Mas essas regrinhas de 3 aí são muito básicas. Eu acho que se a gente der uma forçada no cérebro aí, a gente consegue seguir esse raciocínio tranquilo, tá? Isso que vai ficar gravado lá, então, se vocês tiverem dúvida, vai lá, assiste 1000 vezes, porque eu acho que é um negócio que é legal de saber e força a gente, às vezes, a saber outras coisas, aí puxando outros conhecimentos aí que são importantes, certo? Ficou alguma dúvida disso aqui, desses quadrados? Quanto a isso aí, para mim ficou bem claro. Ficou legal. Show. Aí, por exemplo, eu quero fazer uma ração 22% de proteína. Beleza, basta eu mudar, né, o que eu quero de proteína no quadrado, e aí as proporções vão mudar, e aí você vai entendendo ali a quantidade de alimento em cada mistura, beleza? Isso aqui eu acho que é bem tranquilo, bem legal de vocês revisarem aí depois. O que mais vocês tiveram de dúvida naquela aula de critérios? Yasmin, quiser abrir o microfone e explicar melhor a sua dúvida, pode ficar à vontade, tá? A questão do custo mínimo é um pouco amplo. Tá. Deixa eu tentar responder, se não ficar claro, você torna a perguntar no chat aí, então, por favor. Quando a gente colocou lá que a gente tem vários tipos de dieta, né, a gente tem alguns critérios que a gente segue. Então, por exemplo,
Eu posso fazer uma dieta que pode ser uma combinação, né, de inclusão de alimentos ali. Toda dieta, na verdade, ela é uma combinação de alimentos. E aí eu vou usar, vamos dizer assim, ou os alimentos mais baratos, ou o mínimo possível de inclusão, principalmente concentrada, etc. Então, o que seria uma ração de custo mínimo, para a gente começar? Seria uma ração onde eu trabalho com alimentos, na maioria das vezes, um pouco piores em termos de qualidade, em termos de digestibilidade, em termos de palatabilidade, tá? E que quase que necessariamente não vão trazer o maior desempenho para os animais. Por quê? Porque são dietas, na maioria das vezes, muito baratas. São dietas onde a gente trabalha com alimentos, muitas vezes, de qualidade inferior, tá? Exemplo, se eu estiver pensando numa dieta para suínos, se eu estiver pensando numa dieta para equinos, a gente tem limites de inclusão, né, de farelo de trigo, a gente tem limites de inclusão de vários alimentos, pensando no desempenho, pensando na saúde dos animais. Só que, em algum momento, pode acontecer de a gente ter que usar um pouco mais de determinado alimento, mesmo que a gente extrapole, por exemplo, algum limite, tá? Algum limite mínimo, né? De algum limite máximo de uso. Mesmo que a gente extrapole, pode ser que a gente precise utilizar mais. Por quê? Porque aquele alimento ali, naquele momento, é o mais barato, tá? E quando a gente está visando em fazer uma dieta de custo mínimo, nós estamos pensando em fazer sempre a dieta mais barata. Então, ao invés de colocar na dieta de ruminantes, ao invés de eu colocar farelo de soja, eu vou substituir ela ou parte dela por ureia, né? O custo da proteína tende a ser muito mais barato, né? Só que é muito diferente a gente colocar ureia, e aí, obviamente, vai depender do tipo de animal, qual que é a exigência, né? Como é que está o restante da dieta, enfim, tem vários fatores. Mas é sempre mais barato eu colocar ureia do que farelo de soja. Então, à medida que eu substituo uma quantidade maior de farelo de soja, eu vou caminhando para uma dieta de custo mais baixo, tá? Eu posso trocar um pouco do farelo de soja e um pouco do fubá, por exemplo, por farelo de trigo. Lembra que ele substitui um pouco de cada um. Sempre que eu estou tirando farelo de soja, colocando fubá, farelo de trigo, eu estou colocando uma proteína, às vezes, de pior qualidade, porque a gente sabe que a proteína do farelo de soja é melhor que a do farelo de trigo. Mas, em contrapartida, eu estou fazendo uma dieta mais barata. Então, via de regra, a gente tem uma linha entre o que é dieta de custo mínimo e o que é dieta de máximo desempenho, tá? Às vezes, gente, é muito comum a gente ver, às vezes é muito comum, é ótimo, né? Mas é muito comum a gente ver, por exemplo, produtor querendo fazer dieta de custo mínimo, tá? E não preocupando tanto com o desempenho dos animais. Então, vamos pegar um exemplo aqui para vocês, por exemplo. Eu posso ter vamos pegar aqui uma dieta 0,1, tá? Ela me custa, vamos pegar uma dieta, vamos entender o raciocínio aqui, tá? Não vamos nos prender aos valores certinhos, não. Mas vamos pegar uma dieta aqui que me custa, por exemplo, R$15 por dia. O custo de diária alimentar, tá? É R$15 por animal. Mas cada animal desse me gera uma receita de R$25. Então, nós estamos falando o seguinte: cada animal me gera um lucro, ou vamos pegar aqui um lucro, né, menos o custo alimentar, né, um dos indicadores aí que a gente avalia muitas vezes em dieta, principalmente em vacas leiteiras, tá? Então, o custo menos a receita menos o custo alimentar, então vou botar aqui de R$10 por animal dia. Eu tenho uma dieta 2, para uma mesma média de vacas, por exemplo, ou para um grupo de indivíduos semelhantes, tá? E aí aqui, gente, quando nós estamos falando de receita, nós estamos falando de produção de leite, tá? Essa dieta 2, ela custa R$12 por dia. E essas vacas geram de receita
produção de leite, R$ 20 por dia. Então, nossa receita menos custo com alimentação é de R$ 8 por dia. E aí, por animal por dia. E aí, o que acontece? Por que nós estamos falando desse indicador de receita menos custo alimentar? Tá? Porque os outros custos, se a gente está considerando o mesmo indivíduo, mesmo grupo, mesmo manejo, etc., eles tendem a ser os mesmos. Então, o custo com mão de obra, o custo fixo, ele tende a ser o mesmo. O grande custo variável que a gente tem no sistema é o custo alimentar, tá? Então, às vezes o cara quer fazer uma dieta de custo mínimo, então nós estamos falando de uma dieta mais barata, e ela é realmente bem mais barata, nós estamos falando aqui de 20%, né, de diferença, tá? Então, uma dieta de custo mínimo, ela, muitas vezes ela pode funcionar, lembra do que eu comentei lá, né, em função do fluxo de caixa da fazenda, às vezes o cara não tem como comprar alimentos mais caros ou melhores, às vezes é uma ração, às vezes de pior qualidade, enfim, pode ter um monte de opção, né, um monte de situação. E nesse cenário aqui, o que a gente vê? Que a dieta de custo mínimo, ela é realmente mais barata, então esse cara gasta menos dinheiro com a dieta por todo dia. Mas quando a gente pega uma dieta de máximo desempenho, e aí quando nós estamos falando de vaca, principalmente vaca leiteira, né, nós precisamos estar atento para sempre trabalhar muito próximo disso aqui, não no máximo desempenho zootécnico, mas no melhor custo-benefício das dietas, tá? Nós estamos falando de uma dieta que é 20% mais cara, mas ela gera 20% a mais de receita, né, ou um pouco mais do que 20% a mais de receita. Não, 20% certinho. E aí a quantidade, a moral da história que é o seguinte, muitas vezes, né, uma forma de formular a dieta é visando o custo mínimo, mas nem sempre isso é a melhor forma da gente pensar, tá? Principalmente dependendo de quê? De qual sistema que a gente está trabalhando, qual o tipo, se a gente está falando de vaca em lactação, a gente nunca quer trabalhar com custo mínimo, porque quase que necessariamente a gente vai colocar esses animais numa situação não de restrição, mas às vezes de menor aporte nutricional, de planos nutricionais piores um pouco, e aí a gente não vai conseguir explorar a produtividade desses animais dentro de um ótimo econômico, né, obviamente, a gente tem que sempre olhar para essas dois horizontes aí, tanto do zootécnico quanto o financeiro, mas, via de regra, nesses casos, a gente prefere, né, sempre trabalhar com essas dietas de melhor custo-benefício, de desempenho, visando com que esses animais produzam mais, mesmo que isso possa custar um pouco mais. Isso acontece em confinamento, por exemplo, de gado de corte, né, às vezes no sistema de produção de gado de corte. O produtor, ele quer trabalhar com uma suplementação a pasto. É possível de trabalhar e é possível de ter resultados excelentes. Mas, às vezes, dentro do próprio programa de suplementação, a gente pode investir um pouco mais, gastar um pouco mais de dinheiro, porque isso vai representar um ganho de peso, às vezes, muito maior do que aquele que estava pré-definido, vamos dizer assim, para uma dieta mais barata, tá? Então, lembra, gente, tem N formas da gente seguir um raciocínio. As mais comuns são custo mínimo, máximo desempenho. Se a gente está falando em dietas, por exemplo, de suíno, dieta de frango, principalmente frango de corte, aves de postura da mesma forma. Se a gente está falando de equino, principalmente que está em trabalho, cavalos atletas, a gente sempre quer visar o máximo desempenho. No caso dos animais de produção, a gente sempre vai trabalhar com o máximo desempenho, e aí tem que estar muito, muito casada essa visão de desempenho zootécnico com desempenho financeiro. Tá? Não dá para a gente olhar uma coisa separada da outra. Então, é importante a gente ter o indicador, né, biológico, mas é importante a gente ter também o indicador financeiro da fazenda, da granja, de qualquer situação. No caso do cavalo é um pouco diferente. A gente quer o máximo desempenho, né, e a gente está disposto, às vezes, a investir um pouco mais nisso. Então, a gente pode... É uma atividade, vamos dizer assim, que se dá um pouco mais ao luxo de fazer um investimento um pouco maior, né, uma vez que, quando o resultado vem, principalmente nessa questão de desempenho, de trabalho, etc., os ganhos também, às vezes, né, em momentos diferentes, não há um planejamento de caixa
tão claro assim quanto nos outros sistemas, mas os ganhos, os resultados financeiros, eles também tendem a aparecer aí no médio e longo prazo. Não sei se ficou claro isso, mas a gente tem que ter em mente essas diretrizes na hora de formular, tá? E aí vai depender de N fatores, vai depender não só da dieta, mas do objetivo, né, do sistema de produção, do cenário em geral, de qual tipo de animal a gente está trabalhando. Via de regra, por exemplo, né, em alguns casos, na recria, em gado de leite, a gente vai tender a trabalhar em dietas um pouco mais baratas, tá? Em vacas de lactação, não. No equino, a mesma coisa. Éguas, matrizes, receptoras, principalmente, né? A gente vai tender a trabalhar em dietas mais baratas. Potros em crescimento, animais em trabalho, a gente vai tender a trabalhar com dietas mais puxadas para o desempenho. E isso vai acontecer em todos os sistemas, tá, gente? O que a gente tem que definir qual o melhor plano nutricional para aqueles indivíduos, né? Para aquela categoria que a gente está trabalhando, e como que a gente pode moldar isso dentro do sistema, tá? Não sei se ficou claro, Yasmin? Acho que foi muito abrangente, então tentei dar uma resposta o mais abrangente possível. O que mais, moçada? Mais dúvidas? Sim ou não? Bom, estamos chegando aí a 1 hora, né, de bate-papo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Beleza, se não tem mais dúvida, né, acho que estamos ok aí. Beleza, Vitor, Giovana, responderam aí. Bruna também. Fernanda, Yasmin, Joana, se tiverem alguma coisa. Moçada, e assim, não deixe de mandar, não, tá? Se vocês estiverem estudando aí, ficar com dúvida, mandem no nosso grupo lá do Telegram. Direto, eu estou de olho lá, a gente vai respondendo e vai tirando as dúvidas de vocês. Beleza?